Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Shogun trazendo pra vocês um vídeo, rapaziada, sobre Smiling Friends. Pra quem não sabe, Smiling Friends é uma série animada de humor negro, né? Com piadas absurdas e com temas muito polêmicos, né? Eu sei que provavelmente você já viu algum vídeo falando dessa série, mas eu queria falar um pouco sobre ela e qual foi a minha experiência e o que eu acho, né? Eu gosto muito, né? Porque ela é muito engraçada e ao mesmo tempo é, você fica refletindo sobre algumas coisas da vida, né? Para ser mais exato, eu vou falar do primeiro episódio da primeira temporada chamado Desmond vai passear. E o primeiro episódio começa com Pim, Charlie e Alan e o Glep dormindo, né? Eles estão ali na cozinha, eles estão entediados. Enquanto isso, o Alan tá ali procurando um rato que tava mexendo nas suas coisas, né? E enquanto isso, o Vin fica ali na TV, ali, né? Falando pro Charlie prestar atenção na TV. Que tá passando um seriado dele ali que ele gosta muito. De um bicho bizarro, mano. Tem um bicho bizarro ali na tela ali. E o Charlie não tá prestando atenção nenhuma, tá ligado? E aí começa a tocar o alarme, né? Do chefe chamando eles pra trabalhar. E aí que vem uma das cenas mais bizarras desse primeiro episódio pra mim, né? Quer dizer, não é uma das mais bizarras, tem outras, né? Obviamente. Mas é uma cena muito bizarra que vocês vão ver, mano. É uma cena bizarra demais. E aí, mano, quando o chefe chama o Charlie e o Pim pra sala deles, né? Ele e os dois perguntam pra ele: E aí, você tem algum trabalho pra gente? E ele acaba falando, questionando primeiro, perguntando para os dois, né? Essa cena é bizarra demais, cara. Questionando para os dois se eles têm algum problema em ver alguém comendo. Aí ele pega um feto, sei lá o que tá na mesa, um bebê, eu não sei o que é aquela porra. E ele tira a teta murcha dele, bota pra fora assim, a teta murcha dele. Aí ele dá de mamar, tá ligado? Pro bicho, sei lá que porra é aquela, se é um bebê, um feto, sei lá que porra é aquela, mano. Mas é bizarro, tá ligado? E ele começa a amamentar, velho. Bizarro, essa cena é bizarra e vai só piorar, porque desse desenho é maravilhoso. É bizarro, cara. É aquela parada que tu fala, mano, é tão bizarro que eu quero assistir mais. E esse é o primeiro episódio da primeira temporada, né? Já começa assim, bizarro. Pra tu ver. Aí, mano, é muito bizarro, tá ligado? Essa cena ainda piora, porque, tipo assim, o chefe fala que ele tem um trabalho pra os dois, né? Falando que uma mãe ligou preocupada, falando que o seu filho estava se sentindo um pouco triste. E precisava que os dois, né? Sei lá, ajudar, colocar um sorriso no sapeca. Só que aí tem um problema, né? O chefe do nada começa a dialogar com o bebezinho que tá no colo dele. Porque o bebezinho ele começa a morder a teta do chefe, assim, né? E aí o chefe fala: Você tem que parar, você não pode me morder. Não é pra me morder. Aí eu falo: Você quer que eu te morda também? Aí o bebê começa a falar: Ah, sim, eu quero que você me morda também. Então, tipo, o bagulho começa a ter um papo bizarro, tá ligado? Aí tu não sabe se aquela porra é o filho dele ou se é algo a mais, mano. Mas é bizarro o diálogo. Essa cena é bizarra e vocês têm que assistir essa porra, mano. Porque é bizarro o diálogo que tem, né? Cara, e como eu disse, só piora. Quando o Pim e o Charlie chegam na casa dessa pessoa que eles têm que ajudar, o Pim ele começa a falar uma frase em voz alta que não é muito legal de se falar. Ele começa a falar que gosta muito né, de crianças. O jeito que ele fala é muito bizarro. E aí o Charlie chega e fala: Você não pode falar isso, cara. Você não pode falar isso em voz alta. E ele fala como se fosse tipo, a coisa mais incrível do mundo, tá ligado? E ele fica todo animadão porque quer ajudar. Nossa, quero ajudar as pessoas, fazer as pessoas sorrirem. Só que ele fala com uma inocência, tá ligado? Uma frase que pode ser tirada de contexto e é bizarro, cara. Isso aí, mano, lembra muito as lives do Login Play e do Caveira Games, né? Do Renan Play. É bizarro porque os caras tiram de contexto, tá ligado? Uma simples frase, tipo, pode ser tirado de contexto. E essa cena é engraçada pra caralho, é muito engraçada. Eu recomendo muito, cara. É muito foda. Aí beleza, né? Depois desses acontecimentos aí, a mãe da pessoa que eles têm que ajudar, né? Leva eles até o quarto e eles descobrem que na realidade não era uma criança, e sim era um cara chamado Desmond, né? E o quarto dele tá todo fodido, todo estourado. O cara tá todo depressivo, né? Você vê que ele realmente tá com a mente dele toda estourada, né? E eles perguntam por quê, e ele já tá com um guarda-chuva apontado pra cabeça, né? Eles chegam no quarto e vê e se assustam. Eles falam: Caralho, o que tá acontecendo? Pá, você não precisa fazer isso.
O cara tá com o guarda-chuva apontado pra cabeça dele, né? Pra não falar a palavra, né, rapaziada? O que ele quer fazer, vocês já entenderam o que ele quer fazer, né? E aí ele começa a falar, porra, a minha vida não tem mais sentido, a mulher dele largou ele, o cachorro dele morreu, e várias outras coisas aconteceram na vida dele, né? E aí ele fala, eu vou pegar esse guarda-chuva e vou abrir ele na minha cabeça pra, né, acabar com tudo. E aí o Charlie chega pro Pim, né? E vai até a porta e fala em voz baixa assim pra ele. O cara não escutar. Então, Pim, talvez esse cara aqui seja casa perdida, tá ligado? Não tem como ajudar ele. Aí o Pim, ele vai lá, eu sei, tá ligado? E fala assim, porra, e se a gente te ajudar a ficar feliz, que não sei o que não sei o que, você não vai abrir esse guarda-chuva na sua cabeça. É todo um discurso motivacional. Aí o cara, ele pega e fala assim, tá bom, mas se vocês não conseguirem, eu vou abrir esse guarda-chuva na frente de vocês dois, mano. Essa cena é perturbadora, é bizarra, mano, porque é muito pesado. É muito pesado. E o personagem, o cara, ele é um maluco que você vê que a vida dele já tá realmente assim, acabada. O cara tá todo sujo, todo. E ele já tem uma característica meio grotesca pra te dar aquela repulsa, tá ligado? Mas é bizarra essa cena. E ao mesmo tempo que é bizarro, é engraçado, né? Mas mostra um pouco aí da vida real, né? Tem muitas pessoas que estão nesse nível já de. Porra, mas não é legal, rapaziada. Fazer não é legal, tá? Mas realmente tem pessoas que estão nesse nível. E eles acabam transformando uma cena que era pra, tipo assim, ser. É, você refletir, né? Você acaba dando risada. É de tão absurda que ela é. Mas é muito engraçado, mano. O Alan, ele tá, né, misturando no armário ali. Ele tá procurando uns clipes que tá faltando. E ele pergunta pro Glep lá, né? Se ele pegou. Começa a discutir com o Glep e tal. E aí do nada a ratoeira, né? Porque ele tá procurando um rato. Aí a ratoeira é ativada. Aí ele arrasta a geladeira, né? Os móveis que tem ali. E ele acaba encontrando um buraco na parede. Esse buraco na parede tem alguém vivendo lá. E esse cara que tá vivendo atrás da parede da empresa, mano, essa cena é bizarra. Ele reclama com o Alan, falando que, pô, você tem que bater na porta, que não sei o quê. Aí ele fala, você não pode morar na parede da minha empresa. Aí o cara fala, isso não é problema seu. Ele fala, quando você tá aqui morando atrás da parede da nossa empresa, isso é problema meu. Aí o cara ainda fica com raiva dele, fica puto. E aí o Alan fala, deixa quieto, depois eu resolvo isso. E vai, né, atrás do que tá atrás da parede de verdade, o bicho que foi pego pela ratoeira, né? E aí depois corta pra outra cena do Pim, né? Junto com o Desmond e com o Charlie na casa dos pais dele. Tá ligado? Ele levou o Desmond pra conhecer a família dele. E ele acaba conhecendo o primo, né? E a irmã dele. Só que a irmã dele começa a falar que odeia ele. Aí a mãe dele começa a brigar com o pai dele. Aí começa a ter uma confusão na casa e o cara lá, o Desmond, ele pergunta assim: tudo isso é pra mim não se churrasquear? Porque o Pim, ele acaba comentando, pô, eu não vim aqui acho que desde o Natal, eu não lembro. E, tipo, você vê que a família do Pim é toda desajustada, tá ligado? É uma família que é bizarra, né? E ninguém é unido ali, eles só brigam. E o Pim, ele tentou levar pra família dele, pro cara ver como que é uma família feliz. Só que aí o cara, acho que só piorou, né? Aí o Pim falou. E o Pim, ele fala assim: ah, tem algo melhor do que a família, conhecer amigos. E aí ele leva o Desmond até uma festa cheia de adolescente. E ele começa a tentar fazer amizade com todos os jovens que estão naquela festa. Aí os caras começam a falar: ah, o que você tá fazendo aqui? Você é velho, cara. E aí o Charlie começa a falar pro Pim: cara, a gente tá velho, mas isso não é problema, tá ligado? E começa, tipo, uma cena bizarra, porque o cara, ele é velho, ele se sente novo, ele foi pra festa de adolescente, fumando, tá ligado? Bebendo. E ele ainda é esculachado, mano. É bizarra essa cena. Mano, é muito bom, muito bom. Aí o cara, né, vendo aquela situação onde o Pim tava sendo taxado de velho, e o Pim falando, pô, que nunca tinha parado pra pensar nisso, que ele era velho e tudo mais. Aí o cara fala, acho que eu vou me churrasquear agora. Aí o cara aí o Pim fala, não, 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 não faz isso não. Eu tenho o lugar perfeito. E leva o Desmond até um parque de diversão, né? E lá
Começa a ter um bagulho bizarro. E tem outra coisa, esse parque de diversão é o parque de diversão temático do Dave. Aí o Desmond pergunta pro Pin, quem é Dave? Eu não sei quem que é Dave, ele é o criador do parque aqui. Aí, beleza. Aí eles vão pra montanha-russa, começam a se divertir no parque de diversão, né? Se divertir entre aspas, né? Porque quem tá se divertindo ali só é o Pin. O cara não tá divertindo nada. Ele tá apontando o guarda-chuva na cabeça e foda-se. E é isso. Aí depois, né, corta pra uma cena do Alan indo atrás do rato. Aí ele vê que o rato, na realidade, não é aquilo que ele pensava. É um ser roxo, um bichinho, sei lá que porra é essa. Aí ele tá segurando o queijo dele. Aí o Alan fala, você não é um rato. E pede o queijo de volta. Aí quando o Alan vai tentar pegar o queijo de volta, o bicho pega um clipe e enfia no dedo dele. Aí o cara começa a correr assim, no meio da parede, assim, sei lá, que porra é essa, atrás da parede da empresa ali. E ele encontra um bagulho assim, tipo um saco roxo, assim, bizarro, mano. Vocês entenderam o que é essa porra, né? Tipo um saco roxo, assim. Aí ele começa a bater no saco, bater no saco. Aí começa a multiplicar sai um monte de bicho lá de dentro, uns bichinhos roxos dentro, e sai da parede. Aí o Steph fala, porra, para de fazer barulho, vocês estão me atrapalhando jogar aqui. E aí a empresa inteira lota com um monte de bicho, assim, estranho, roxo, sei lá que porra de negócio é esse. Mas essa cena é bizarra também, é engraçado também. Aí depois, né, o Pim pergunta pra ele se ele gostou do parque, se ele gostou de se divertir, né? E ele fala que gostou, mas aquilo era temporário. E aí ele começa a fazer um discurso, Desmond, né? Começa a fazer um discurso que as coisas boas da vida acabam e que aquilo é um prazer momentâneo e começa a falar que o sol vai explodir, né? Aí o Pin, ele começa a ficar, tá ligado? Pensativo, com crise existencial, tá ligado? Aí o Charlie, ele tá bebendo lá o milkshake, aí ele olha pro Pin assim e vê ele todo, tá ligado? Em choque, porque o cara fez um discurso ali todo depressivo, todo estourado, mano. Bizarro, mano. Aí depois, né, do Pin ficar em choque, o Charlie chega no Desmond e fala: essa formiga aqui é legal, você gostou? Ele fala: eu gostei, mas não vai me fazer sorrir, não vai me fazer feliz, né? E aí o Charlie pega, pá, limpa as mãos, né? Fala: pô, então vou matar o escritório pra tu assinar uma papelada e falar que a gente não conseguiu fazer você sorrir. Aí o cara fala: tá bom. Aí chegando no escritório, eles vê o Alan crucificado, viado, crucificado, com um monte de bichinho roxo, que aí a gente descobre o nome dos bichos, né? Que é os Glub, né? Aí o Desmond pega um impulso, vê aquele bicho na direção dele e dá um tiro, pá! Aí ele fala, pô, isso aqui me deixou feliz. Aí o cara fica feliz por ter matado o bicho. Aí a gente vê que ele descobriu, ele encontrou o propósito dele, que era matar esses bichinhos aí, esses Glub. Aí corta pra uma parte ali, um comercial mostrando ele todo animado, feliz, com aparência nova, com cabelo, tá, sabe, todo feliz. E abrindo uma empresa, né, que é de controle de infestação de Glub, né, de Glub, sei lá o nome dessa porra. E é muito da hora, cara, é muito da hora, mano. Aí acaba, né, esse episódio Smiling Friends, né, com o Alan conseguindo o queijo dele e com o Charlie feliz por ter conseguido ajudar o cara, porque ele encontrou um propósito, mas a gente vê o Pin todo sequelado, todo depressivo. É triste mesmo, porque ele escutou a coisa mais absurda que ele não tinha ouvido e não tinha parado para perceber, que o sol, né, ia explodir e que a vida ia acabar. E aí ele fica lá jogado enquanto os caras não tá nem aí. Os caras tá aproveitando a vida, ele tá lá triste. E é isso, acaba o primeiro episódio de Smiley Friend, que eu acho que é um... Mano, esse episódio é um episódio que se você assistir, você vai falar, mano, eu quero assistir mais. É um episódio que vende esse desenho, tá ligado? E eu acho que se você assistir, você vai sentir a mesma coisa. Dá aquele gostinho de quero mais. É isso, rapaziada. Esse aí, Smiling Friends, é doido pra caralho. É bizarro. E se você curtiu o vídeo, né? Se você curtiu eu falando um pouco de Smiley Friends, sobre o que eu achei, falando sobre o episódio, se inscreve no canal, comenta. E se você quiser que eu traga mais, falando mais sobre os outros episódios, o que eu acho, comenta aí. E obrigado a todo mundo que assistiu. E falou!